A depressão é um transtorno mental sério e complexo, que vai muito além da tristeza comum que todos experimentamos em algum momento da vida. É importante entender essa diferença para saber quando buscar ajuda ou como apoiar alguém que está passando por isso. A tristeza é uma emoção natural e passageira, normalmente associada a eventos específicos, como a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento ou dificuldades no trabalho. Todos nós sentimos tristeza em momentos difíceis, mas com o tempo e o apoio de amigos e familiares, essa sensação tende a desaparecer. A tristeza geralmente tem uma causa clara e não impede que a pessoa consiga seguir com suas atividades diárias, mesmo que de forma mais lenta ou desanimada. Já a depressão é muito mais profunda e persistente. Não é apenas uma resposta a um evento triste, mas uma condição que pode surgir sem uma causa aparente e afetar o indivíduo de maneira global. Ela não desaparece com o tempo. Pelo contrário, sem tratamento, pode durar meses ou até anos, impactando gravemente o bem-estar físico e emocional. Uma das principais diferenças é a intensidade e a duração dos sintomas. Na depressão, a pessoa pode sentir uma tristeza profunda e constante, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, falta de energia, alterações no apetite e no sono, além de uma sensação de vazio e desesperança. Essas sensações não vêm e vão como na tristeza comum. Elas persistem e podem fazer com que o indivíduo sinta que nada vale a pena. Outra diferença importante é que na depressão, a pessoa pode ter dificuldades significativas em lidar com suas responsabilidades diárias, como trabalhar, estudar, cuidar de si mesma e manter relacionamentos. Atividades como levantar da cama ou tomar banho podem parecer insuportavelmente difíceis. Além disso, a depressão pode trazer pensamentos de inutilidade, culpa excessiva e, em casos mais graves, pensamentos de morte ou suicídio. Enquanto a tristeza tem uma relação direta com um acontecimento ou situação específica, a depressão pode se desenvolver por uma combinação de fatores biológicos, genéticos, ambientais e psicológicos. Isso significa que, mesmo que tudo pareça bem na vida de uma pessoa, ela ainda pode sofrer de depressão. E essa condição não deve ser ignorada ou minimizada. Um ponto crucial é que a tristeza comum não costuma necessitar de tratamento médico, enquanto a depressão, sim. O tratamento pode incluir psicoterapia, medicação e mudanças no estilo de vida. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ajuda muitas pessoas a identificar padrões de pensamento negativos que perpetuam a depressão. Em resumo, a tristeza faz parte da experiência humana e é temporária, mas a depressão é um transtorno que altera profundamente a vida de uma pessoa. Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para buscar ajuda e tratamento adequado. Se você ou alguém que conhece está passando por sintomas semelhantes aos descritos, é importante procurar um profissional de saúde mental. A depressão pode ser tratada e ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Os sintomas mais comuns da depressão vão além de uma simples tristeza ou desânimo. Eles afetam profundamente a maneira como uma pessoa pensa, sente e vive o dia a dia. A depressão não é igual para todos. Os sinais podem variar de pessoa para pessoa, mas existem alguns sintomas centrais que costumam aparecer e, quando persistentes, indicam a presença desse transtorno: tristeza ou vazio persistente. A tristeza é um sentimento que todos experimentamos de vez em quando, mas na depressão ela é constante. É uma sensação de vazio, de que nada traz alegria ou satisfação. A pessoa pode sentir como se estivesse presa em uma nuvem de desânimo, incapaz de encontrar motivação, mesmo nas atividades que antes eram prazerosas. Perda de interesse e prazer nas atividades. Um dos sinais mais marcantes da depressão é a perda de interesse nas coisas que costumavam trazer felicidade. Pode ser algo simples, como assistir a um filme favorito, sair com amigos ou até mesmo hobbies. Nada parece fazer sentido,
e as atividades que antes eram excitantes agora parecem sem propósito. Fadiga e falta de energia. A depressão drena a energia de uma pessoa, tornando tarefas simples como levantar da cama extremamente difíceis. O cansaço constante é um dos sintomas mais comuns, mesmo que a pessoa tenha descansado. A sensação de exaustão pode acompanhar o dia inteiro, dificultando o cumprimento de compromissos ou obrigações diárias. Alterações no sono. Problemas com o sono são frequentes em quem sofre de depressão. Isso pode se manifestar de duas formas: insônia, onde a pessoa tem dificuldade para dormir ou permanecer dormindo, ou o contrário, o sono excessivo, conhecido como hipersonia. Em ambos os casos, a qualidade do descanso é prejudicada, contribuindo para o sentimento de exaustão. Alterações no apetite e no peso. A depressão pode impactar diretamente a relação da pessoa com a comida. Algumas pessoas perdem completamente o apetite, enquanto outras encontram conforto na alimentação, resultando em ganho de peso. Essas mudanças, quando acompanhadas de outros sintomas depressivos, são um alerta de que algo está errado. Dificuldade de concentração e tomada de decisões. A depressão pode dificultar a concentração e a clareza mental. Coisas simples como ler um livro ou assistir a um filme tornam-se desafiadoras. A mente parece confusa e tomar decisões, mesmo as pequenas, pode ser um fardo enorme. Esse sintoma muitas vezes faz com que a pessoa se sinta incapaz de lidar com tarefas que antes eram fáceis. Sentimentos de culpa e inutilidade. A depressão frequentemente traz consigo sentimentos intensos de culpa e inutilidade, mesmo que não haja razão lógica para isso. A pessoa pode sentir que está falhando em tudo, que não é suficiente ou que está decepcionando as pessoas ao seu redor. Esses pensamentos negativos podem se tornar automáticos, piorando ainda mais o quadro depressivo. 8. Pensamentos sobre morte ou suicídio. Nos casos mais graves, a depressão pode levar a pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. A pessoa sente que não há saída para o sofrimento, e o desejo de acabar com a dor pode se tornar avassalador. Esses pensamentos são um sinal de alerta urgente, e é fundamental que quem passa por isso busque ajuda imediata. Irritabilidade e agitação. Embora a depressão seja frequentemente associada à tristeza, também pode se manifestar por meio de irritabilidade e agitação. A pessoa pode se sentir facilmente frustrada, impaciente e ter explosões de raiva, mesmo em situações pequenas. Dores físicas, sem causa aparente. É comum que a depressão afete o corpo, resultando em sintomas físicos como dores de cabeça, dores musculares ou problemas digestivos. Esses sintomas não têm uma causa médica clara, mas estão diretamente ligados ao estado emocional da pessoa. Esses sintomas não precisam estar todos presentes para que a pessoa esteja em depressão. Se alguém experimenta alguns desses sinais por um período prolongado, é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. A depressão é tratável, e o primeiro passo para a recuperação é reconhecer os sintomas e procurar apoio. Ninguém precisa passar por isso sozinho. As causas da depressão são complexas e multifatoriais, ou seja, resultam de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Cada pessoa pode desenvolver depressão de uma maneira diferente, e é comum que vários fatores atuem em conjunto para desencadear a doença. Vamos explorar algumas das principais causas que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Fatores genéticos. A genética desempenha um papel importante no risco de desenvolver depressão. Se você tem um histórico familiar de depressão, suas chances de desenvolver o transtorno são maiores. Pesquisas sugerem que certos genes podem estar relacionados ao desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina e a dopamina, que estão associados ao humor e ao bem-estar. No entanto, a genética por si só não determina se alguém vai ou não desenvolver depressão. Outros fatores também são importantes. Alterações químicas no cérebro.
A depressão está fortemente ligada a desequilíbrios químicos no cérebro, especialmente nos níveis de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina, que regulam o humor, o sono e o apetite. Quando essas substâncias estão em níveis anormais, podem surgir sintomas depressivos. Por isso, muitas vezes o tratamento da depressão envolve o uso de medicamentos que ajudam a equilibrar essas substâncias químicas no cérebro. Fatores hormonais. Mudanças hormonais também podem desencadear a depressão. Isso pode acontecer em várias fases da vida, como durante a gravidez, após o parto, depressão pós-parto ou na menopausa. Distúrbios da tireoide, que afetam os níveis hormonais, também estão associados ao surgimento de sintomas depressivos. Essas mudanças hormonais afetam a química cerebral e, consequentemente, o humor. Eventos traumáticos ou estressantes, situações de estresse prolongado ou traumas significativos, como a perda de um ente querido, divórcios, abuso físico ou emocional e problemas financeiros, são fatores ambientais que podem desencadear a depressão. Algumas pessoas desenvolvem o transtorno após um evento muito traumático, enquanto outras podem ser afetadas por uma acumulação de pequenos estressores ao longo do tempo. Histórico de traumas na infância. Pessoas que passaram por traumas na infância, como negligência, abuso ou violência, têm um risco maior de desenvolver depressão na vida adulta. Esses eventos traumáticos podem afetar o desenvolvimento emocional e a maneira como o cérebro lida com o estresse, tornando essas pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo a depressão. Condições de saúde física. Doenças crônicas como o câncer, doenças cardíacas ou diabetes podem aumentar o risco de depressão. Conviver com uma condição médica séria pode gerar estresse emocional significativo, o que, em alguns casos, pode levar ao desenvolvimento da depressão. Além disso, certas doenças, como o hipotireoidismo, têm sintomas que podem imitar ou agravar a depressão. Uso de substâncias. O abuso de substâncias, como álcool e drogas, pode desencadear ou agravar a depressão. Muitas vezes, o uso dessas substâncias começa como uma tentativa de aliviar os sintomas depressivos, mas pode piorar o quadro a longo prazo. O consumo excessivo altera os níveis de neurotransmissores no cérebro, afetando diretamente o humor e a estabilidade emocional. Isolamento social e solidão. A falta de suporte social e a solidão são fatores importantes que contribuem para o desenvolvimento da depressão. O isolamento, seja por condições de vida ou por dificuldade de manter relacionamentos, pode agravar os sintomas depressivos e dificultar a recuperação. A solidão prolongada impacta a forma como o cérebro processa as emoções, aumentando a vulnerabilidade à depressão. Personalidade e fatores psicológicos. Certas características de personalidade também podem aumentar o risco de depressão. Pessoas com baixa autoestima, perfeccionismo extremo, tendência à autocrítica ou pessimismo têm mais chance de desenvolver o transtorno. Essas características podem aumentar a sensibilidade ao estresse e dificultar o enfrentamento de situações adversas. Desajustes no ciclo circadiano. Alterações no ritmo biológico do corpo, como o ciclo sono-vigília, também podem ser um fator importante na depressão. Pessoas que trabalham em turnos noturnos ou sofrem de distúrbios do sono estão mais suscetíveis a desenvolver depressão, pois a privação ou irregularidade do sono pode interferir nos neurotransmissores e hormônios reguladores do humor. Em resumo, a depressão pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, químicos, hormonais, ambientais e psicológicos. Compreender essas causas é essencial para reconhecer que a depressão não é uma escolha ou uma fraqueza, mas uma condição médica que precisa de atenção e tratamento. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando a depressão, saiba que é possível encontrar ajuda e recuperar a qualidade de vida. Sim,
A depressão pode ser tratada sem medicação, especialmente em casos leves a moderados, e há várias abordagens eficazes para isso. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é única e o tratamento ideal depende da gravidade dos sintomas e das circunstâncias individuais. Vamos explorar algumas formas de tratamento sem medicação que têm demonstrado bons resultados para muitas pessoas. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma das formas mais eficazes de tratamento para a depressão sem o uso de medicação. Essa abordagem ajuda a pessoa a identificar padrões de pensamento negativos e distorcidos que alimentam os sintomas depressivos. A TCC ensina técnicas para mudar esses padrões, ajudando a pessoa a lidar melhor com situações desafiadoras e a encontrar formas mais positivas de enxergar a vida. Estudos mostram que a TCC é eficaz para muitas pessoas e, em alguns casos, pode ser tão eficaz quanto o uso de antidepressivos, especialmente para depressão leve a moderada. Psicoterapia interpessoal. Outro tipo de terapia eficaz é a psicoterapia interpessoal, que se concentra em melhorar os relacionamentos e a comunicação. Muitas vezes, a depressão está ligada a problemas nos relacionamentos ou a dificuldade de lidar com perdas e mudanças na vida. A terapia interpessoal ajuda a pessoa a entender e a resolver esses conflitos, promovendo uma sensação de alívio e apoio. Exercício físico. O exercício regular tem sido amplamente reconhecido como uma ferramenta poderosa para combater a depressão. Durante a atividade física, o corpo libera endorfinas, também conhecidas como hormônios da felicidade, que ajudam a melhorar o humor e a reduzir os níveis de estresse. Além disso, o exercício melhora a qualidade do sono e aumenta a autoestima, o que contribui para o bem-estar geral. Caminhadas, corridas, yoga ou qualquer atividade física regular pode ser um excelente complemento para o tratamento da depressão. Mindfulness e meditação. Técnicas de mindfulness e meditação podem ajudar a pessoa a lidar com a depressão, reduzindo os níveis de ansiedade e promovendo um estado de calma e foco no presente. Mindfulness ensina a prestar atenção ao momento atual sem julgamento, ajudando a interromper ciclos de pensamentos negativos. Praticar meditação regularmente pode diminuir o estresse, melhorar o humor e ajudar a pessoa a ter mais controle sobre sua mente e emoções. Suporte social. Ter uma rede de apoio é fundamental para lidar com a depressão. Conversar com amigos, familiares ou participar de grupos de apoio pode fazer uma grande diferença. Sentir-se ouvido, acolhido e compreendido ajuda a diminuir o isolamento, um sintoma comum da depressão. Grupos de apoio, tanto presenciais quanto online, permitem que a pessoa compartilhe suas experiências e ouça histórias de outros que estão passando pelo mesmo desafio, o que pode ser reconfortante e motivador. Mudanças no estilo de vida. Certas mudanças no estilo de vida também podem ter um impacto positivo no tratamento da depressão. Dormir o suficiente, manter uma alimentação equilibrada e reduzir o consumo de álcool e cafeína são passos importantes para melhorar o bem-estar mental. A qualidade do sono, em particular, está diretamente ligada ao estado de humor, e criar uma rotina de sono saudável pode ajudar a combater os sintomas da depressão. Terapias alternativas. Algumas pessoas encontram alívio na depressão através de terapias alternativas, como acupuntura, aromaterapia e técnicas de relaxamento. Embora esses métodos não substituam a psicoterapia ou outras intervenções comprovadas, eles podem ser usados como complementos ao tratamento, ajudando a reduzir o estresse e promover o equilíbrio emocional. Quando a medicação é necessária. Embora muitas pessoas possam se beneficiar de tratamentos sem medicação, em casos de depressão moderada a grave, os antidepressivos podem ser necessários para reequilibrar os neurotransmissores no cérebro. Em situações em que a pessoa está enfrentando um risco de suicídio ou uma incapacidade severa de funcionar no dia a dia, a combinação de medicação com terapia costuma ser a abordagem mais eficaz. Sim,
A depressão pode ser tratada sem medicação, e muitas pessoas se beneficiam de terapias, exercícios e mudanças no estilo de vida. No entanto, é importante consultar um profissional de saúde mental para determinar o melhor plano de tratamento para cada caso. O mais importante é lembrar que a depressão tem tratamento e, com o apoio certo, é possível encontrar alívio e melhorar a qualidade de vida. A relação entre depressão e suicídio é complexa e profunda, já que a depressão é um dos principais fatores de risco para o comportamento suicida. A depressão clínica, especialmente quando não tratada, pode levar a sentimentos intensos de desesperança, falta de valor e incapacidade de ver uma saída para o sofrimento. Esse estado mental pode, em casos extremos, gerar a crença de que o suicídio é a única maneira de acabar com a dor emocional. A depressão altera a maneira como uma pessoa pensa e percebe a si mesma e o mundo ao seu redor. Em vez de ver suas dificuldades como temporárias, o indivíduo pode sentir que seu sofrimento é permanente e insolúvel. Esse tipo de distorção cognitiva pode aumentar o risco de pensamentos suicidas. Alguns fatores que explicam a conexão entre depressão e suicídio incluem sentimentos de desesperança. A depressão severa frequentemente está associada à desesperança, um estado mental em que a pessoa não acredita que as coisas possam melhorar. Esse sentimento pode ser devastador e intensificar os pensamentos suicidas. Isolamento social. Pessoas deprimidas tendem a se isolar, o que agrava a sensação de solidão e desconexão. A falta de suporte emocional pode aumentar a vulnerabilidade ao suicídio. Impulsividade. Embora nem todas as pessoas com depressão apresentem impulsividade, algumas podem tomar decisões precipitadas, como uma tentativa de suicídio, durante um pico de desespero. Além disso, a depressão não é o único fator relacionado ao suicídio. Outras condições de saúde mental, como transtorno bipolar, ansiedade severa e abuso de substâncias, também podem contribuir. No entanto, é essencial entender que, apesar da forte associação entre depressão e suicídio, nem todas as pessoas deprimidas pensam ou tentam suicídio. Prevenção e tratamento. A boa notícia é que a depressão é tratável. Psicoterapia, medicamentos antidepressivos e mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença. E mais importante, a intervenção precoce e o apoio de amigos e familiares são cruciais para prevenir o suicídio. Conversar abertamente sobre o que a pessoa está sentindo pode ser um primeiro passo para ajudá-la a encontrar alternativas ao suicídio. O que você acha que pode ser mais eficaz para apoiar alguém que está lutando com esses pensamentos? Ajudar alguém com depressão pode ser um desafio, mas seu apoio pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. A depressão não é algo que se resolve com uma simples conversa ou com conselhos comuns como "tente se animar". Ela é uma condição séria que afeta profundamente como a pessoa se sente, pensa e age. Saber como oferecer o apoio certo é crucial para que a pessoa sinta que não está sozinha nessa luta. Aqui estão algumas maneiras eficazes de ajudar. Esteja presente e ofereça apoio emocional. Muitas vezes a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente estar presente. Ouvir sem julgamentos é uma das maiores formas de apoio. Evite minimizar a dor da pessoa ou tentar encontrar soluções rápidas. Em vez disso, ofereça um espaço seguro para que ela possa desabafar sobre o que está sentindo. Dizer coisas como "estou aqui para você" ou "eu me importo com o que você está passando" pode parecer simples, mas para alguém com depressão, isso pode ser profundamente reconfortante. Evite frases que minimizem a situação, comentários como "isso é só uma fase", "você precisa se esforçar mais" ou "tem gente com problemas maiores que os seus", podem ser prejudiciais. A depressão não é algo que a pessoa pode superar com força de vontade.
Frases assim podem fazer a pessoa se sentir ainda mais incompreendida e isolada. Em vez disso, mostre empatia, dizendo algo como: "Eu não posso imaginar completamente o que você está sentindo, mas quero te ajudar." Incentive a busca por ajuda profissional. Embora seu apoio emocional seja fundamental, a depressão geralmente exige tratamento especializado. Incentive a pessoa a procurar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. Às vezes, o primeiro passo, como marcar uma consulta, pode parecer muito difícil para quem está deprimido. Ofereça-se para ajudar com isso, seja acompanhando a pessoa até a consulta ou ajudando-a a encontrar um profissional adequado. Ofereça ajuda prática. Pessoas com depressão muitas vezes têm dificuldade em lidar com as tarefas do dia a dia. Coisas simples como cozinhar, limpar a casa ou até sair da cama podem parecer esmagadoras. Ofereça ajuda prática. Leve comida, ofereça-se para ajudar com pequenas tarefas ou convide a pessoa para sair para uma caminhada leve. Essas ações podem aliviar parte do peso que a pessoa sente e mostrar que você está lá para ela de maneira concreta. Apoie sem forçar. Enquanto é importante incentivar a pessoa a fazer atividades que podem ajudar a melhorar o humor, como sair de casa, praticar exercícios ou socializar, tenha cuidado para não forçar. A pessoa com depressão pode se sentir sobrecarregada, e empurrá-la para fazer algo pode aumentar sua ansiedade ou sentimento de culpa. Dê sugestões de forma suave e respeite o tempo dela. Obrigado por assistir até aqui. A depressão é um tema sério que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. E falar sobre isso é um passo importante para quebrar o estigma e ajudar quem precisa. Se este vídeo foi útil para você ou se conhece alguém que poderia se beneficiar dele, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Sua interação ajuda o canal a alcançar mais pessoas e pode fazer a diferença na vida de alguém. Também quero ouvir de você. Deixe nos comentários suas experiências, dúvidas ou sugestões sobre temas que gostaria de ver aqui no canal. Sua participação é muito importante para construirmos uma comunidade de apoio e informação. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Temos muito conteúdo relevante vindo por aí que pode ajudar você e quem você ama. Cuidem-se bem e lembrem-se, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Até o próximo vídeo.